Olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Nessa semana, nós iremos falar um pouco sobre libertando-se do peso da opinião alheia. Então, nessa semana, nós iremos falar sobre essa realidade que vivemos hoje, sobre um mundo que demanda sobre nós uma necessidade de aprovação externa. Mas antes, gostaria de lembrar que ainda somos poucos aqui no canal, mas eu já estou tendo dificuldades de compartilhar o link com todos. Então, na medida em que eu for compartilhando, o YouTube pode te notificar. Mas para isso, você precisa se inscrever no canal, acionar o sininho, para que você possa estar conosco nesta mesa, comendo do pão vivo que desceu do céu. Amém? Vamos lá? Gostaria então de ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, versículo de número 3, que diz assim: Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Até aí. Aqui nós vamos ver o momento em que Jesus, após o seu batismo, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E lá nós vamos ver Jesus passando por 3 tentações relacionadas à autossuficiência, à manipulação do sagrado e o sucesso sem a cruz. São ainda hoje provações e tentações que eu e você passamos. Quais tentações você está enfrentando nesse momento? Mas a primeira tentação, que é a tentação da autossuficiência, ela foi um ataque direto às bases da identidade de Jesus. Foi um ataque direto aos fundamentos, ao conjunto de princípios que dava sustentação a Jesus como Cristo. Então nós vamos ver que ainda hoje Satanás, ele vem procurando comprometer os fundamentos, comprometer os alicerces. Muitas das vezes nós vemos e vivemos ambientes de ataques vindos nesta natureza, de uma forma silenciosa, de uma forma oculta, mas de forma precisa, se esses ataques forem eficientes. Ataques que visam comprometer os nossos fundamentos. E esse é talvez o maior desafio que a Igreja de Cristo esteja vivendo hoje. Uma igreja que vem sendo duramente atacada nos seus fundamentos. E o maior desafio hoje é ser igreja. O maior desafio hoje é viver e ser igreja. Também aqui nós vamos ver que esse ataque, ele também procurou comprometer o propósito de vida estabelecido por Deus em Jesus. Um propósito estabelecido por Deus em Jesus. A palavra diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver que a palavra, ela vai revelar Jesus com uma missão, Jesus com um propósito. Então nós vamos ver aqui Satanás procurando então comprometer os fundamentos da vida de Jesus. E quando se compromete os fundamentos, também se compromete a missão. Então quando os fundamentos são comprometidos, a missão e o propósito também é comprometido. O alvo é comprometido. Então se compromete os fundamentos, se compromete também os valores. E esses valores e princípios que vão nos moldar nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisões, no nosso modo de viver, no que de fato nós cremos, no que de fato é precioso, é valioso para nós. São princípios e valores que vão moldar o nosso caráter. Então nós vamos ver aqui Satanás procurando comprometer esses princípios, esses valores, neste alicerce fundamental, para que, consequentemente, fosse também comprometido a missão de Jesus. Então Jesus aqui estava sofrendo um ataque que poderia comprometer a sua missão, o seu propósito.
Então, naquele momento, Satanás diz: se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Naquele momento, Jesus estava sendo agora tentado não só apenas numa necessidade física, que estava buscando se alimentar, se saciar, mas naquele momento, Satanás estava tentando Jesus na sua fidelidade ao amor de Deus. Então, ali, naquele momento, Jesus estava sendo provado nesta fé e nesta crença de que Deus iria providenciar o seu sustento, o seu alimento, a sua provisão e a sua condição de prosseguir. Então nós vamos ver aqui Satanás também procurando comprometer o propósito de vida de Jesus. E ainda hoje, Satanás ele vem furiosamente procurando alcançar esse propósito de comprometer as nossas vidas, comprometer você no que se refere a uma vida que se move segundo um propósito de vida, uma vida que tem um senso claro de missão. Qual é o senso claro de missão da igreja? Qual é a nossa missão enquanto homens e mulheres de Deus? O que Deus nos chamou para ser, o que Ele nos chamou para fazer. E muitas das vezes, ao se comprometer esses fundamentos e esses princípios, nós vamos nos desviando, então, desse alvo e desse propósito. Então, quando Satanás tenta Jesus nesse aspecto da autossuficiência, Satanás estava tentando desviar Jesus do propósito. Lá no Éden, Satanás, então, consegue comprometer os fundamentos, os alicerces de Adão e Eva. Então se estabeleceu ali uma vida baseada na autossuficiência. E quando isso aconteceu, mudou-se também o rumo, mudou-se a rota. Eles passaram a viver para si mesmos, para os seus próprios propósitos, para as suas próprias vontades e para os seus próprios desejos. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus manteve-se firme naquele propósito. Somos ainda hoje tentados a definir nossa missão e valor pelo que os outros pensam, pelo reconhecimento que vem de fora e pela validação. Então Satanás ele teria sucesso se Jesus cedesse a esta tentação, moldasse a sua missão a esta tentação. Ou seja, agora Jesus, uma vez cedendo para Satanás, iria moldar a missão, não a missão de reestabelecer, reconciliar o homem, a criação com Deus, mas a missão de se autovalidar diante dos homens. Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele passou por isso e até os dias de hoje nós também somos tentados também a definir ou redefinir a nossa missão pelo que os outros pensam. Então quantos não estão se desviando de um propósito de vida, quantos não estão se desviando da missão por conta da busca por aprovação externa, por reconhecimento e pela validação que vem dos outros. Nós podemos dizer não como Jesus disse, nós podemos dizer não à necessidade de impressionar e dizer sim à nossa verdadeira identidade de Deus. Hoje nós vivemos uma sociedade em que demanda esta pressão, né? Precisamos impressionar, precisamos ser os melhores, precisamos ter o maior número de visualização, precisamos ser os mais bonitos, precisamos ser os mais jovens, precisamos ser os mais ricos, precisamos ser o mais de tudo. Mas o que Jesus apenas buscou no deserto era apenas ser diante de Deus. Ele buscou no deserto a validação do seu Pai e foi nessa validação que ele permaneceu. A palavra diz que lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 17, que Jesus ali à margem do Jordão estava sendo batizado por João Batista e naquele momento ouviu-se uma voz dizendo: "Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo". Então Jesus foi para o deserto levando essa palavra e ele não apenas levou essa palavra, ele viveu essa palavra. Então, se você está no deserto, você não está no deserto sozinho, você tem uma palavra. E a decisão que nós precisamos tomar hoje é viver movidos por esta palavra ou redefinir a nossa missão, o nosso modo de vida em outros fundamentos. Vamos orar?
Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, muito obrigado. E vamos vivê-lo conforme a tua palavra. Nos dê poder para viver conforme a tua palavra. Nos dê poder para ser o que o Senhor nos chamou para ser e fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Não nos deixe cair no engodo de Satanás. Deus, nos dê convicção de fé, de valores, de princípios. Deus, nos leve a realinhamentos de fé. Não nos permita, Senhor, desviar em busca de validação externa, mas que o nosso caminho seja reto em direção aos portões do reino. Senhor, eu quero abençoar nessa manhã cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus então possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e que tenham todos um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Que Deus te abençoe.